Toda prova tem língua portuguesa. Daniel Lima. Olá, que bom que você veio. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você está nos dando seu voto de confiança e por isso muito obrigado. Bom, como é que nós chegamos até aqui mesmo? Eu quero fazer uma recapitulação rapidinho. Nós começamos lá atrás, no final de novembro, com a primeira das 8 semanas de treinamento para o concurso da UFG. De que consistiram essas semanas? Nós abordamos tópicos em vídeos curtos, falando sobre questões, alguns conteúdos que estavam lá no edital deste concurso. Então, procurando agregar para você, de alguma maneira, falando de outra forma, com outras palavras, outros exemplos, outros exercícios, a gente veio cobrindo esse conteúdo. Depois, quando se encerraram essas 8 semanas, a gente fez o intensivo, que foi uma semana composta de 4 vídeos, e nesses 4 vídeos nós corrigimos 2 provas diferentes, da mesma banca organizadora, o Centro de Seleção, com tanto língua portuguesa quanto matemática. Ok, então o que nós vamos fazer aqui nessa aula de língua portuguesa? Nós vamos trabalhar com um texto que eu escolhi, e o meu objetivo aqui, nesse vídeo, é tornar tudo aquilo que nós conversamos universal para você. É fazer com que você perceba que todos esses conceitos de semântica, sintaxe e morfologia fazem parte de uma mesma coisa, do mesmo idioma, da mesma gramática, certo? E a sua banca organizadora, o Centro de Seleção da UFG, reúne esses conceitos na mesma prova. Então, com um texto, ela pode perguntar para você sobre sentido, sobre estrutura de palavras e sobre a organização de orações e períodos, certo? O texto que eu escolhi chama-se Obrigado Eu. O autor é o Alberto Vilas, que é um colunista da Carta Capital. E este texto caiu na prova de assistente de alunos do IF Goiano, no ano de 2015. É um texto que eu gostei porque ele possibilita trabalhar com essa diversidade de conceitos, tá legal? Estou mandando para você esse texto em PDF e a minha sugestão é que você leia ele todinho, do início ao fim, leia de novo e depois procure nele o seguinte: eu quero que você encontre nele qual é o tema central desse texto, que figuras de linguagem você identifica nesse texto. Mas Daniel, eu não me lembro o que são figuras de linguagem. Dá uma olhadinha na gramática, eu falei um pouco sobre isso no intensivo, na correção da prova de auxiliar administrativo e auxiliar de enfermagem. Nós falamos porque a UFG cobra bastante figuras de linguagem, então tem alguns conceitos lá. Dê uma olhada nesses conceitos, volte aqui, pegue seu texto e procure encontrar lá alguns exemplos de figuras de linguagem. Nós vamos falar sobre isso. E encontre no texto recursos utilizados para dar a ele coesão e coerência. O que é isso? Nós não conversamos sobre isso ainda. A coesão textual é aquele recurso, aquela ferramenta para tornar que um texto seja coeso, para dar a ele uma estrutura firme, alicerces sólidos, de forma que ele não se perca, de forma que os parágrafos tenham uma sequenciação lógica, de forma que ele não se torne repetitivo, cansativo, exaustivo, que seja um texto agradável e correto do ponto de vista da estrutura. E a coerência resume você colocar as suas ideias como autor daquele texto de maneira a ser compreendido por quem está lendo. Você fazer com que seu raciocínio tenha uma lógica, seja entendido, seja possível a pessoa interpretar, ainda que ela não concorde com você. Ok? Então procure, voltando, neste texto, o tema central dele, qual é a ideia principal do texto, isso é muito pedido em qualquer prova, figuras de linguagem e recursos que dão a esse texto coesão e coerência. E aí você volta aqui, eu te espero, você pode pausar o vídeo e volta aqui que a gente continua conversando. Que bom, você já voltou. É o seguinte então, o texto Obrigado Eu, ele fala sobre o quê? Qual é o tema central que eu te perguntei? O texto ele marca uma variação linguística, que são mudanças que acontecem na nossa língua por conta de várias questões, vários motivos diferentes. Pode ser por regionalismo,
né? Às vezes a nossa língua recebe alguns léxicos, algumas palavras que são específicas de certa região, são palavras usadas no Nordeste, são palavras usadas no Sudeste, são palavras do goiano, palavras do gaúcho, enfim, isso é variação linguística. Mas a gíria também pode representar a variação linguística. A gíria é um fenômeno em que você oculta algumas palavras, transforma outras, cria construções inéditas que não estão previstas na gramática, mas que naquele contexto, naquele grupo de pessoas, elas são entendidas, certo? O texto fala sobre isso, mas não só isso. O tema central é essa variação linguística na forma das gírias, demarcando as diferenças entre as gerações. Porque gíria para os meus pais era um grupo de palavras. Gíria na minha geração e na sua é outro grupo. E gíria para os nossos filhos e para os nossos netos serão outras palavras ainda, correto? Então, essa variação de palavras que eram usadas antigamente não são mais hoje, palavras que são usadas hoje não serão usadas amanhã, marca também a passagem das gerações. É um fenômeno muito interessante. A nossa língua, ela é testemunha dessa passagem de gerações. Ok? Tema central, ok? Variação linguística marcando a mudança das gerações, as diferenças entre as gerações, certo? É só isso que muda de uma geração para outra? Não. Nós vemos mudar também nas gerações as tradições familiares, o comportamento, o papel do homem e da mulher, concorda? Isso muda bastante de uma geração para outra. Ok. Como é que o autor traz essa ideia central? Ele fala sobre o pai dele, como é que era as gírias que o pai dele e as pessoas da geração dele utilizavam. Depois ele vem falar sobre filhos, como é que os filhos conversam hoje em dia, palavras que substituem outras palavras, enfim. E aí ele marca esse tema iniciando um parágrafo com o primeiro parágrafo. Nesses tempos modernos, eu me pergunto, o que pode essa língua? Né? Ou seja, do que ela é capaz? Olha como a língua é capaz de transformar ou de mostrar transformações do nosso cotidiano e nossa sociedade. Certo? Então, no tempo do pai dele, ele já não entendia, falou o bicho, que era gíria usada por ele. Quando ele, o autor, dizia, é isso aí, amizade, ele perguntava, mas você não é amigo dele, por que você está chamando ele de amizade? Certo? Então o pai dele não entendia as gírias que ele usava. Ok. Então com a Jovem Guarda, uma enxurrada de palavras novas começaram, né? Ele não entendia o que era papo furado, o que é uma brasa mora, enfim. E essas novidades, elas não são fenômeno da Jovem Guarda, como nós acabamos de falar. Elas são propriedades da língua no passado tempo, ok? E aí entraram outras, que já são um pouco mais familiares para a gente. Delivery, e principalmente a substituição de palavras. Você tem a inserção de palavras do inglês no meio do português, ao ponto, às vezes, dessas palavras receberem uma versão em português. Estagiário é trainee, ok? Entrega, não, delivery, certo? Sale já entra no lugar de liquidação. Retorno, não é mais retorno, é feedback, e assim por diante. E aí ele vem, né, dar o testemunho das filhas dele. Minhas filhas, quando adolescentes, eu já tive que engolir mó legal, sussa e outras coisas mais. Bom, então nós falamos sobre tema central. Vamos agora identificar aqui figuras de linguagem. Não vou dizer para você que eu encontrei todas as que existem no texto, tá? Mas primeiro, o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos linguísticos usados para dar ao texto estilo, para a produção de novos sentidos, certo? Para se atingir ideais que por outro modo você não conseguiria. Apenas fazendo aquela estruturação pragmática da gramática, você às vezes não conseguiria atingir certos sentidos, que são o nosso objetivo. Bom, a primeira figura de linguagem que eu quero te mostrar vem lá no terceiro parágrafo. Se você não enumerou seu texto, faça isso, enumere os parágrafos para mim, tá bom? E não se esqueça de que cada fala que tem no texto, as falas das filhas do autor, por exemplo,
Cada fala dessas, marcada com sinal de travessão, abre um novo parágrafo. Então, cada fala, para cada sinal de travessão, você vai ter um parágrafo a mais. Então, conte dessa maneira, certo? Na minha conta, foram 17 parágrafos. Vê se a sua bate com isso também. Bom, lá no terceiro parágrafo, então, que começa com a jovem guarda, olha uma expressão usada aqui pelo autor. Com a jovem guarda, uma enxurrada de palavras novas começaram a se espalhar pelos 4 cantos. Então eu tenho aqui enxurrada de palavras. Qual é o objetivo do autor em usar essa expressão? Por que ele não disse muitas palavras ou algumas palavras? Ele quer demonstrar que era muito, certo? Que era uma grande quantidade de palavras que começaram a se espalhar pelo nosso país. Então ele utiliza enxurrada de palavras. Só que, bom, enxurrada não é um termo que se usa para marcar quantidade de palavras. Enxurrada é um grande volume de água, certo? Que vem, uma corrente forte. É essa a ideia que te dá? É a ideia que me dá de enxurrada. Então, uma enxurrada de palavras quer dizer que eram muitas. Essa é uma figura de linguagem que nós chamamos de hipérbole. Para você se lembrar do que significa hipérbole, lembre-se do hiper. Hiper vem de super, muito, demais, certo? Então a hipérbole é essa figura de linguagem marcada pelo exagero, certo? Chorei rios de lágrimas. É a mesma intenção de você colocar muito, dar muita intensidade naquela expressão. Então, uma enxurrada de palavras é palavra pra caramba, tá certo? É um exemplo de figura de linguagem. Bom, nós temos de novo figura de linguagem lá no 12º parágrafo. Essa é um pouco mais sutil. No 12º parágrafo, ele diz assim: na escrita, já me acostumei com o BLZ, beleza, no lugar de beleza. Com o você, VC, no lugar de você. ABS, no lugar de abraços. E TKS, no lugar de thank you. Essa figura de linguagem é a elipse. Ok, a elipse, ela consiste de você suprimir palavras ou expressões no seu texto. Com qual objetivo? Torná-lo mais dinâmico, menos repetitivo, certo? Você conta com o entendimento do leitor de que o que você disse antes vai bastar para você sumir com determinado elemento. Não vai precisar contar com ele. Como é que isso acontece no 12º parágrafo? Bom, nós temos lá, na escrita, já me acostumei com o BLZ no lugar de beleza, vírgula. Com o VC no lugar de você, vírgula. ABS no lugar de abraços e com o TKS no lugar de thank you. Por que eu destaquei esses elementos, as duas vírgulas e o E que aparece nessa frase? Pelo seguinte, eles estão fazendo a função de uma expressão que o autor disse no começo da frase, mas ele não precisava mais repetir. Que expressão é essa? Observe o seguinte, tenta isolar para mim, depois da segunda vírgula, ó, já me acostumei com BLZ no lugar de beleza, vírgula. Agora isola esse trecho para mim. Convencer no lugar de você. Esse trecho não tem verbo, não tem sujeito, falta uma série de elementos para ele. Mas por que ele ainda faz sentido? Porque ele está sendo construído de maneira parecida com o anterior. A vírgula está fazendo o trabalho da seguinte expressão: já me acostumei. Certo? Como assim? Bom, na escrita já me acostumei com BLZ no lugar de beleza. Agora imagina que você vai repetir isso aqui, vírgula. Já me acostumei com o VC no lugar de você, vírgula. Já me acostumei, e aí você vai acrescentar no significado dessa vírgula um com. Já me acostumei com ABS no lugar de abraço. E já me acostumei com o TKS no lugar de thank you. Portanto, a vírgula e o E fazem o papel dessa expressão, completando o que você diz apenas como complemento. Com VC no lugar de você, ABS no lugar de abraços, TKS no lugar de thank you.
Agora imagina se você tivesse que repetir, se o autor tivesse repetido essa expressão nessas 3 vezes. Ficava cansativo, não é verdade? Portanto, a figura de linguagem elipse nos dá esse recurso de não precisar nos repetir tanto na hora de construir o período, ok? Outra figura de linguagem aparece no 13º parágrafo. Diz o seguinte: o que está me deixando implicado agora, do mesmo jeito que o meu pai implicava com o bicho e a brasa, é o que vem depois do obrigado. Onde é que tem uma figura de linguagem aqui? Você concorda comigo que está bem claro e evidente aí uma comparação? O autor está comparando uma coisa que deixava o pai dele implicado antigamente com alguma coisa que deixa ele implicado agora. Ele diz: o que está me deixando implicado agora, e aí vem a expressão chave da comparação, dessa figura de linguagem. Do mesmo jeito que o meu pai implicava com o bicho e a brasa, é o que vem depois do obrigado. Então, como é que se estabelece a comparação aí? Com essa expressão, do mesmo jeito que. Poderia ser outra expressão, assim como, tal qual. São expressões utilizadas, são conjuntos de palavras utilizados para estabelecer a ideia de comparação. Eu estou implicado agora, tal qual, assim como meu pai implicava com o bicho e a brasa no passado, ok? Então a comparação é uma das figuras de linguagem mais fáceis de identificar e o nome dela é autoexplicativo, diferente da elipse, por exemplo, que é um pouco mais difícil de entender por que leva esse nome, certo? Porque no que a comparação se diferencia da metáfora, que é outra figura de linguagem muito cobrada nas provas do centro de seleção? Bom, a metáfora, ela também estabelece uma espécie de comparação. Vou colocar ela aqui, só para você se lembrar que é mais uma das figuras de linguagem. A diferença da metáfora para a comparação é que ela não usa esse conectivo dos elementos que estão sendo comparados. A comparação ela precisa literalmente de uma expressão, assim como, tal qual, como, da mesma forma que, e a metáfora não precisa. Quer um exemplo de metáfora? Eu digo para você assim: você acha esse problema grande? Isso aí foi só a ponta do iceberg. É uma metáfora e não uma comparação. Por quê? Eu não usei nenhum elemento de comparação, nenhum elemento que estabeleça essa relação. Eu estou usando apenas o seu entendimento do que é um iceberg. Um iceberg é um grande bloco de gelo que tem uma parte que fica acima do nível da água e essa parte é sempre muito menor do que aquele mundo de gelo que tem debaixo d'água. Então você está vendo só uma parte pequena do problema. O problema é muito maior se você olhar ele no todo. O iceberg é muito maior se você olhar ele por debaixo d'água, certo? Então eu estou comparando o problema, a sua parte pequena e a sua parte grande, com as partes do iceberg. Não é porque eu estou no Titanic e estou dizendo para o cara que o iceberg é muito maior do que ele pensa, certo? Então essa é a metáfora, ok? Que outras figuras de linguagem eu vi cair muito em provas do centro de seleção? Eu destaco para você a metonímia, é outra também, metonímia. Outra que a gente não entende tão facilmente qual é o significado dela, diferente da comparação, né? A metonímia consiste em você fazer uma relação entre duas palavras de forma que você entenda o sentido de outra coisa quando lê aquela palavra, naquele contexto. Tem um vídeo muito engraçado na internet em que um cara que está ensinando a pessoa a ficar grande, então, a malhar e ficar muito musculoso, ele está ensinando a fazer uma vitamina, certo? A vitamina que leva muito ovo, leva banana, enfim, um monte de coisa. E aí ele vai falar da aveia. E ele diz assim: aveia. Vamos botar aveia, Vamos botar aveia. Vai logo o saco todo. Ele vai pegar o saco de papel, onde vai a aveia dentro, e vai jogar o saco no liquidificador para fazer a vitamina com o saco de papel? É claro que não. Mas esse é o recurso da metonímia. Ele está trocando a embalagem, o recipiente, que é o saco, pelo conteúdo. É claro que você entendeu o que ele está dizendo. Vamos colocar
toda a aveia que está contida neste saco. Mas é muito careta para ele, então ele diz, vai o saco todo. Você entendeu, não entendeu? Porque é uma figura de linguagem que nós estamos muito acostumados a ver. Da mesma forma pode ser então essa troca de recipiente por conteúdo e pode ser uma outra troca, por exemplo, do dono pela sua propriedade. Eu tenho uma lanchonete onde eu vou que o dono se chama João. Todo mundo conhece a lanchonete do João. Então, quando eu quero marcar um encontro com a turma, eu digo, vamos lá no João. O encontro é dentro do João? Claro que não, o encontro é na lanchonete dele. Mas com recurso da metonímia, eu estou dando ao João, a palavra João, o conceito de lanchonete cujo proprietário é o João. São recursos garantidos pela metonímia, tá certo? E outra figura de linguagem muito cobrada nessas provas é a inferência. Inferência. A inferência é basicamente uma dedução, certo? É você estabelecer um contexto, você escreve alguma coisa e o leitor, quando interpreta aquilo, ele vê que tem uma ideia implícita que não está dita lá, mas pelo nosso contexto, pelo nosso convívio social, a comunidade entende o que você quis dizer. Tem uma charge da Mafalda, por exemplo, em que ela está na sala de aula e a professora diz assim, agora eu quero palavras que comecem com a letra P, de pato. E aí o coleguinha dela diz assim, eu sei uma, professora. E a Mafalda fica nervosa, pensando assim, nossa, ele vai falar aquela palavra com P. Você pode pensar besteira, eu também posso, pode ser um palavrão, provavelmente. Ela até diz na charge assim, ele vai falar aquele palavrão com P. E aí você vê ela dizendo um palavrão, você pensa logo em pelo menos um, muito fácil. Mas eu vou poupar aqui a classificação do nosso vídeo, tá? E aí o coleguinha dela responde assim, política. E você, mas não era a palavra que eu tinha pensado. Mas a Mafalda diz assim, essa não, ele disse. O que isso quer dizer? Nós estamos inferindo que política é um palavrão. Como assim? Por que política seria um palavrão? Por causa das notícias, né, gente? Você concorda que nós, principalmente atualmente, estamos passando por um momento em que a política é um assunto muito delicado. Levanta discussões, bate-boca entre as pessoas, entre as ideologias e tudo, principalmente em função da corrupção, certo? Então, quando o coleguinha da Mafalda diz P de política, para ela ele está falando um palavrão que ela tanto temia que ele falasse, certo? Porque o leitor dessa tirinha infere que a política, com todo o seu contexto de corrupção atual, passou a ser um palavrão, certo? É uma palavra de tom pejorativo, ok? Então, essas são algumas das figuras de linguagem mais comuns, tanto nos textos quanto nas questões das provas da UFG, do Centro de Seleção da UFG. Vamos passar então para o outro assunto. Ok, vamos falar um pouco sobre a coesão desse texto. Certo? O autor Alberto Villas, ele usou aqui alguns recursos de coesão para que o texto não ficasse chato e para que ele mantivesse uma estrutura lógica, certo? De introdução, desenvolvimento, conclusão e assim por diante. É importante você prestar atenção à coesão, se não tanto para responder as questões do texto que cai na prova, para a sua redação, certo? Você precisa tomar esse cuidado. Tudo bem, o que zera uma prova é fugir do tema, por exemplo. Mas se a sua coesão estiver muito ruim, se estiver difícil para o corretor ler o seu texto até o final, isso vai te custar pontos também. Tenha esse cuidado de fazer um texto coeso. Eu destaquei aqui no texto 2 momentos em que o autor faz um uso de um recurso de coesão muito claro, que torna a leitura do texto melhor, certo? No parágrafo 2, ele diz o seguinte, tinha eu 14 anos de idade, quando o meu pai começou a implicar com o meu jeito de falar. Ele não entendia o tal do falou bicho. Ok, volta um pouquinho. Ele não entendia o tal do falou bicho. Ele quem? Meu pai. Como é que você sabe que meu pai é o ele a quem ele se refere na frase seguinte? Justamente porque o autor acabou de fazer referência a ele, certo? Ele diz o seguinte antes, tinha eu 14 anos de idade quando meu pai começou a implicar com meu jeito de falar.
Aí se eu repito, meu pai não entendia o tal do falou bicho, eu estou perdendo a oportunidade de uma coesão melhor. Portanto, eu faço uso um recurso de coesão por substituição para dizer, ao invés de meu pai, ele, que é um pronome pessoal que pode substituir um nome, pode substituir alguém no discurso, certo? Então, observe que nós fazemos muito isso, certo? O presidente recém-eleito, Donald Trump, discursou, tal, ele defendeu que deva ser construído um muro na fronteira com o México. Eu não preciso repetir Donald Trump, até porque isso, Deus me livre, ninguém merece, certo? Então, eu faço o uso da coesão por substituição, para que eu não soe tão repetitivo, ok? Outro exemplo de coesão vem lá no quarto parágrafo, de recurso coesivo. Essas novidades na língua portuguesa não começaram com Roberto Carlos, são muito mais velhas que o rei, acredite. Onde é que eu tenho aqui um recurso de coesão? Bom, eu disse Roberto Carlos, num primeiro momento, e depois eu digo o rei. Ok? Como é que isso é um recurso de coesão? Para eu não ficar repetindo Roberto Carlos em todo momento, eu substituo ele, eu chamo isso de coesão lexical, certo? Eu substituo uma palavra por outra palavra que é cheia de sentido e que nos faz lembrar dele. Tudo bem, o rei poderia ser Pelé, o rei poderia ser Elvis Presley, ok? Mas aqui no contexto eu tinha acabado de citar Roberto Carlos como um representante da Jovem Guarda, um dos pioneiros, certo? Então, eu chamo ele de o rei, porque é assim que ele é conhecido, é assim que nós substituímos o nome dele nos vários textos jornalísticos, nas nossas conversas de barzinho, certo? É uma expressão que já se fez conhecida, já é comum para todos nós. E é só assim que nós podemos usar esse recurso, utilizando palavras que são do entendimento geral, ok? Que representam outras palavras para qualquer um, que seja, enfim, que tenha uma certa experiência de vida. Portanto, nesse caso, Roberto Carlos equivale ao rei. Eu estou usando um recurso de coesão lexical para não ficar me repetindo no meu discurso, ok? Então, a coesão ela tem esse objetivo. Além disso, é importante que você, quando vai fazer a sua redação, mostre a que veio, certo? Lá na introdução do texto, nos primeiros parágrafos, de preferência na primeira frase, você já deflagre, você já entregue qual é a sua opinião, se for um texto de opinião, ou sobre o que você vai falar, se for uma narrativa, se for outro gênero textual, certo? Então, olha aqui, nesses tempos modernos eu me pergunto, no início do texto, o que pode essa língua? Tinha eu 14 anos quando meu pai começou a implicar com o meu jeito de falar. Então, esse texto que tem essa característica de crônica, ele é solto, descontraído até. Ok, mesmo assim, ele está introduzindo o mais rápido possível qual é o assunto sobre o qual ele vai se debruçar. Ele está falando sobre variação linguística e já está puxando a memória do pai dele e como o pai dele tratava as palavras que ele usava no discurso, certo? Depois ele discorre nos parágrafos seguintes, nos parágrafos do meio, vamos dizer assim, na fase de desenvolvimento do texto, a ideia ele traz exemplos até. Por que é que a variação linguística pode mostrar diferenças entre as gerações, ok? Então, ele vai falando no desenvolvimento que, bom, isso não começou com a Jovem Guarda, isso começou muito antes, tal. E então as minhas filhas, aí ele está desenvolvendo a ideia dele. Ele estava falando no primeiro momento do passado, agora ele está falando de presente e futuro, da relação dele com as filhas e da forma como as filhas conversam hoje em dia. E aí ele parte para a conclusão, tentando trazer um sentido de humor, e aí nós ainda vamos falar hoje sobre isso, tá? Não é uma conclusão como é a de um texto dissertativo, por exemplo, em que você amarra a sua opinião diante dos argumentos que você apresentou. Como é uma crônica, a conclusão não tem tanto essa obrigação, não tem tanto esse dever a cumprir. Ela precisa apenas terminar o texto de uma forma interessante, tá legal? Eu também destaquei nesse texto outras coisas sobre as quais nós falamos ao longo das semanas, certo?
e vou trazer para vocês. Em primeiro lugar, eu notei, não sei se isso foi um erro de digitação da banca quando foi transcrever esse texto para a prova dela, a prova do assistente de alunos do IF Goiano, ou se de fato o autor errou. Mas lá no terceiro parágrafo, ele diz: com a jovem guarda, uma enxurrada de palavras novas começaram a se espalhar. Então, olha só, uma enxurrada de palavras novas começaram a se espalhar. Há um erro aqui de concordância verbal, tá? Que erro é esse? Nas nossas semanas de preparação para essa prova, eu conversei com vocês sobre concordância verbal e nominal. Ok. Observe esse período. Vamos aqui dar nome aos bois, como a gente costuma fazer. Vamos encontrar sujeito, verbo e assim por diante. Bom, onde é que está o verbo? O meu verbo é começaram, concorda? V de verbo. Quem começaram a se espalhar? Quando eu pergunto ao verbo dessa maneira, eu estou querendo saber qual é o sujeito que realiza ou que, sobre o qual eu estou falando. O sujeito de começaram é uma enxurrada de palavras novas, ok? Esse é o meu sujeito. Ok, por que aqui há um problema de concordância verbal? Por causa daquele conceito que nós falamos em outro vídeo de núcleo do sujeito, ok? Uma enxurrada de palavras novas. Todo esse enunciado é o meu sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra que é a principal, que traz o maior significado dentro do sujeito? Eu digo para você que é enxurrada. Ok? É o núcleo do meu sujeito. Lembrando que aqui, gente, nós estamos falando de sintaxe, certo? Sintaxe é outro estudo, já saiu daquela ideia que nós viemos falando de figuras de linguagem, ok? E também não estamos falando aqui de morfologia. Isso é período, orações, ok? Bom, uma enxurrada de palavras novas, o meu núcleo é enxurrada. Enxurrada está no plural ou no singular? Está no singular, apesar de representar um grupo, um grande volume de palavras no plural. Mas eu não estou dizendo enxurradas, eu estou dizendo enxurrada. Então, se enxurrada é o núcleo do meu sujeito, embora ele represente um conjunto, eu tenho que concordar com ele no verbo. Ok? Então não é o verbo começaram está concordando aqui com as palavras novas. Só que o enunciado foi construído de maneira diferente. Se eu dissesse palavras novas começaram a se espalhar, tudo bem. Mas eu queria dar aquela ideia que nós conversamos antes sobre uma grande quantidade de palavras. Então eu usei a palavra enxurrada e aí, sendo ela o núcleo do sujeito, deveria trazer o verbo para começou. Ok? Qual a diferença desse para esse? O número. Esse aqui foi conjugado no plural, mas ele deveria ter sido conjugado no singular. Uma enxurrada começou a se espalhar. O detalhe é que não é uma enxurrada de água, é uma enxurrada de palavras novas. Ok? Então, essa foi uma observação que eu fiz em relação a esse texto. Como eu disse, não sei se foi um deslize do autor ou se foi um deslize de quem digitou a prova de fato, tá bom? Ok. Outra coisa para a qual eu quero chamar a atenção. Vamos lá no parágrafo 6. Minhas filhas, quando adolescentes, tive de engolir o molegal e o sussa, sem contar o então, depois de qualquer pergunta. Porque houve essa fase, né, em que alguém perguntava, que horas são? Eu já respondia, então. Você vai para a praia no final de semana? Então. Para abrir a frase, certo? Isso é gíria também, concordam? Tá bom. Mas não é para isso que eu quero chamar a atenção. Quero chamar a atenção para a frase que veio abrindo esse diálogo. Minhas filhas, quando adolescentes, tive de engolir o molegal e o sussa, sem contar o então. Eu vou representar aqui da mesma forma como está no texto. O então entre aspas, ok? Bom,
O que acontece aqui? Se a questão da prova te pedisse para classificar essa palavra, então, para todos os efeitos, é um advérbio. Ele modifica o funcionamento de um verbo em vias normais, ok? Só que o autor teve o cuidado de colocar antes dele um artigo. O que esse artigo provocou de mudança na palavra então? Olha só, sem contar o então, depois de qualquer pergunta. Bom, o que acontece é que quando a gente faz isso, muitas vezes eu estou transformando o que era um advérbio num substantivo. Eu estou substantivando uma palavra que pertencia a outra classe gramatical. Observe que nós já saímos da sintaxe e passamos a falar de morfologia, estrutura das palavras, classes gramaticais, ok? Então, uma questão poderia te perguntar, morfologicamente, então, no parágrafo 6, linha tal, pode ser entendido como um substantivo. Não caia na armadilha, isso não é mais um advérbio, porque eu estou falando ou então. Ou então, imagine uma oração. Ou então, essa não está no texto, eu estou bolando agora. Ou então é uma gíria insuportável. Ok? Tá. Qual é o sujeito dessa oração? Eu tenho o verbo e quem é uma gíria insuportável? Esse é o meu sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? É o artigo? Não, o artigo é um termo acessório, certo? O núcleo do sujeito é então. Mas, Daniel, então não é advérbio? Sim, mas aqui ele está substantivado. Então, sendo um substantivo, ele passa aqui a ter o direito de ser um núcleo de um sujeito, ok? Gente, isso aqui é sério, tá? Essa é uma pergunta que pode cair na sua prova, se não com a palavra então, com outras palavras que possam ser substantivadas com o uso de algum artifício como esse, tá bom? Ok. Chamada a atenção para esse ponto, eu quero buscar um outro. Vai lá na linha 11 do texto. Mas passou como tudo tende a passar, como tudo tem de passar. O autor se repetiu aqui quando ele disse tende a passar e tem de passar. Quem digitou errado, ele deveria ter digitado da mesma maneira tende e tem de. Ou isso foi feito de propósito? Foi feito de propósito. Olha só, tudo tende a e tudo tem de. É a mesma coisa? O significado dessas expressões é o mesmo? Não. O que isso aqui quer dizer? Tende a passar quer dizer que tem tendência a passar. Ok? E tem de passar quer dizer a mesma coisa que tem que passar. Tem a obrigação de passar, deve passar. Qual a diferença então? O que o autor quis dizer aqui? Mas passou, aquela gíria, o tempo de falar então, passou como tudo tende, ou como tudo tem tendência a passar. Como tudo tem que passar. Qual a ideia que trazem essas duas expressões? A ideia em comum trazida por elas. A ideia de que o tempo é inevitável. Isso inclusive foi questão da prova. O tempo, ele passa, queira você ou não. Então, além dele ter a tendência a passar, o autor depois se corrigiu e disse, não, tendência não. O tempo tem que passar. Não tem jeito de evitar isso. Ok? Por isso, a diferença entre as duas expressões. Preste muita atenção quando você for ler a prova, palavra por palavra. Finalmente, quero chamar a atenção para o seguinte. O nome do texto é Obrigado Eu. Por que esse é o nome, o título dado ao texto? Porque é o último assunto, o último exemplo de variação linguística, de gíria, enfim, que o autor aborda. Ele diz lá no 16º parágrafo, mas isso não é nada. Isso o quê? Quando uma pessoa diz obrigado e outra pessoa responde, imagina. Ele se incomoda com essa resposta, imagine.
Mas ele disse, não, mas tudo bem, isso aí não é nada diante de eu agradecer a alguém e a pessoa dizer, obrigado eu. Eu confesso para você que está me assistindo que eu achava que isso era errado. Eu achava que não era possível dizer obrigado eu, que era enfim, uma gíria, ou até um mau entendimento de um recurso linguístico, certo? Só que está correto, tá? O autor pode não gostar, pode achar feio, como eu acho, mas o fato, infelizmente, é que está certo. Por que está certo, obrigado eu? Eu devo dizer como? Bom, eu vou te dar duas saídas, certo? Ou eu digo obrigado eu, ou eu digo obrigado a você. Ok? É certo dizer obrigado você? Não. E por que não é certo? Porque obrigado vem de obrigação. Ai, Daniel, como assim? É um agradecimento, não é? Sim, é um agradecimento. Mas o que eu quero dizer quando eu digo obrigado é o seguinte: sou muito grato pelo que você me fez e a partir de agora eu estou obrigado a você. Ok? Ou uma pessoa diz a você, você fez um favor a alguém, a pessoa te agradece e diz obrigado. E você quer demonstrar gentileza, cortesia e diz não, obrigado eu. Ela quis dizer para você, eu fico obrigado a você. E é por isso que se a pessoa for do gênero feminino, ela vai flexionar essa palavra para o feminino também, porque ela fica obrigada a você, ok? Mas então, ela diz, Daniel, obrigada. E eu digo, não, imagine, quem fica obrigado sou eu, ok? Então, as duas construções estão corretas. Só está errado se você suprimir a preposição, tá bom? Porque obrigado você é como se você dissesse, se você apaga esse elemento aqui, obrigado você é como se você estivesse dizendo, não, realmente, quem fica obrigado é você, não eu. Em termos de cortesia, não é isso que nós queremos dizer, tá bom? É obrigado a você. Então, esse é o texto Obrigado Eu, de Alberto Villas. Eu procurei, ao longo desse tempinho que nós ficamos juntos aqui, trabalhar as várias facetas da língua portuguesa na interpretação de um texto. Por que eu me preocupei com interpretação de texto? Porque é o que mais é cobrado pelo Centro de Seleção da UFG. Tá legal? Mas ele é cobrado só de uma maneira? Não. Você acabou de ver que nós podemos buscar coesão textual, nós podemos buscar a apresentação de figuras de linguagem ou a construção de certas expressões populares ou não, certo? E se você se atém a esses detalhes, se você se preocupa com tudo isso, você vai ler o texto com atenção, vai identificando automaticamente a presença desses elementos e quando chegar no momento das questões você vai dizer, eu já tinha visto isso quando eu li. E vai ficar mais natural para você responder corretamente, tá bom? Nós do Toda Prova Tem continuamos à sua disposição, tá? Converse com a gente, nos mande e-mails, comente os vídeos, deixe comentários na nossa fanpage no Facebook também. São vários canais que nós temos para conversar, tá? Então se você teve alguma dúvida aqui e quer elucidar, me procure, tá bom? E o que nós podemos desejar para você é sucesso. A prova não é nenhum monstro, não é bicho de 7 cabeças, ela é feita por seres humanos, concorda? Então, é questão de se preparar adequadamente, estudar todo o conteúdo que foi pedido no edital, tá bom? Procure não deixar nada de fora e fazer a prova com frieza. Tente pensar como eles. Foi isso que nós tentamos fazer aqui quando preparamos esses vídeos. Tentamos pensar como a banca pensa e como ela se apresenta nas questões das provas, tá legal? Uma grande prova para você, que Deus te abençoe e não para por aí, tá legal? A gente vai se ver em outros concursos, se Deus quiser, porque mesmo que você passe nesse, você não vai ficar satisfeito e vai querer coisa melhor ainda para você. Um abraço e sucesso!